Então, pessoal, boa noite a todos. Estamos na disciplina de Física e Energia, sou o professor Jonathan. E aí, de acordo com o nosso calendário, faltam 3 aulas para nós terminarmos nosso semestre. Dessas 3 aulas, semana que vem vai ser nosso seminário. E aí sobram 2 aulas. E aí, nessas 2 aulas, a gente vai trabalhar aí com a unidade 4 do nosso livro. Então, nas aulas de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 4.1 e 4.2. Vou falar cada um em um horário. E aí, semana que vem, daqui 2 semanas, quer dizer, né? Aí a gente faz o capítulo 4.3 e o capítulo 4.4. E aí a gente termina aí nosso conteúdo. Hoje a gente muda um pouco, né, nosso tema. Então, a gente está entrando agora na área da termodinâmica. Então, como estamos na física e energia, a gente está estudando aí as diversas maneiras como que a energia se manifesta. E uma das maneiras, né, da energia se manifestar é na forma de calor, na forma aí da termodinâmica. Então, agora de início, a gente vai trabalhar aqui com termometria. Essa palavra metria tem a ver com medir. Então, a gente vai falar um pouco sobre medidas aí de temperatura. Só para iniciar nossas discussões aí da disciplina, quem poderia responder essa daqui? Por que a gente se cobre quando a gente sente frio? De uma maneira sucinta. Para manter a temperatura, como se, tipo, usasse o cobertor como um isolante térmico, né, professor? Para manter a temperatura no corpo, sei lá. Para manter Certo. Alguém gostaria de contribuir, complementar o colega falou? Evitar Oi? a perca de energia em forma de calor. Evitar a perca de calor. Então, por que o cobertor ele faz isso? Por que ele isola? Isolante térmico. Certo, mas assim, por que o calor não atravessa o cobertor? Ele é um mau condutor. Ou ele atravessa? Na verdade, ele é um mau condutor de temperatura, né? Como é que é o nome do calor de limite, professor? Que eu não lembro. A gente classifica a capacidade do corpo de conduzir calor com uma constante que se chama condutividade térmica. Então, corpos que têm uma constante baixa de condutividade térmica significa que eles não são bons condutores de calor. Mas será que... Mas assim, ó, entre o lençol e o nosso corpo, tem mais alguma coisa? Ar. Ar. Então, outra coisa que a gente pode pensar, tipo assim, vocês estão falando que o cobertor ele isola, e aí, bom, se a gente pensar na temperatura do nosso corpo, sem a gente estar com febre, vocês sabem ali quanto que é a temperatura, mais ou menos? 35,6, eu acho. 35, 36 graus mesmo. Então, a gente não estamos num curso de saúde, vamos tomar uma liberdade, vamos supor que seja 36. E aí, vamos supor que para você querer se cobrir, vamos supor que então você esteja dormindo num lugar que tem ar-condicionado. Então a gente já pode pensar uma coisa, então. O ar do quarto vai estar com temperatura então maior ou menor que a gente? Menor. Menor. Menor, né? Então eu vou me cobrir. E aí tem o corpo, tem o ar, e aí tem o lençol. O lençol não, a coberta, né, no caso. Se eu tiro a coberta, o que acontece com o ar que estava em contato comigo e o ar que estava por fora do cobertor? Ele troca calor. Troca temperatura, né? Então, quem vai trocar, você fala?
O ar que estava em contato com sua pele embaixo do cobertor e o ar que estava no quarto. Então é como se eles se misturassem. Aí depois Exatamente. eles, um aquece ou esfria o outro. Seria isso? Isso. Então vocês estão me falando assim, se o ar está em contato comigo, o ar que está encostado em mim, ele vai ficar com a minha temperatura. E o ar que está no quarto vai ficar com a temperatura do ar-condicionado. Será que a gente pode pensar assim? Pera aí, professor. Ó, acontece é o seguinte, o ar externo, ele está com a temperatura baixa. O cobertor, por ser matéria, e a matéria não ocupar dois lugares ao mesmo tempo, Uhum. ele necessariamente reduz o fluxo de troca de calor entre o ar que está lá fora, o ar externo, e o ar que está entre você e o cobertor. O seu corpo é capaz de esquentar esse ar que está próximo, né, do seu corpo. Uhum. Aí, somado com a dificuldade do ar externo de esfriar o ar que está entre você e o cobertor, você fica meio que com a sensação de estar quentinho, entendeu? Não é que está quente, é só seu corpo alimentando esse ar, essa pequena quantidade de ar que existe entre você e o lençol e o ar externo. Então, estou gostando da nossa discussão. Então, Mas assim, não foi sucinto. não, é assim, eu estou gostando. Eu falo sucinto porque para provocar mesmo vocês falar. Porque se eu chegasse e falasse assim, quero que cada um faz uma explicação complexa, aí acho que não ia animar muito as pessoas a falar. Então, vamos fazer um resumo aí. Então, a gente tem o corpo que está mais quente que o ar. Então, vamos supor que depois no ar-condicionado lá... Qual que é uma temperatura boa aí de ar-condicionado? Quem tem ar-condicionado de controle aí em casa e consegue controlar a temperatura? 16. 16. 16? Caraca. Brincadeira, professor, eu tô no 23. 23? Tá, vamos pegar esse 23. Que eu acho... Então, seu corpo está no 36, o quarto está no 23. Então, uma coisa interessante é que a gente sabe, então, uma coisa que a gente pode definir é que quem está mais quente esquenta quem está mais frio, né? Cede o calor para quem está mais frio. Isso é uma coisa que a gente pode falar, né? Sem dúvida. Assim, não. Não porque depende da quantidade de calor que esse corpo tem a oferecer para quem está mais frio, né? Por exemplo, o ar-condicionado vai ficar a noite inteira ligado, seu corpo não dá conta de vencer ele. Uma hora o ar-condicionado vence seu corpo. Isso, Então, mas você passa seu calor para o ar gelado. Eu isso. não consigo, tipo assim, Lavoisier. tirar calor, eu não consigo naturalmente pegar o ar que está gelado, tirar o calor dele e passar para mim, e aí a minha temperatura aumentar, tirando o Sim. calor do ar. Eles vão se buscar equilíbrio, né? Eles vão buscar equilíbrio entre os dois. Seria tipo assim, ó, você tá com uma xícara de café pelando, você tá segurando ele na sua mão. Aí, você segurou a xícara, aí o que vai acontecer? Sua mão conseguisse, é como se sua mão conseguisse esquentar mais ainda a xícara do café, só segurando aquela xícara. Então, isso é uma coisa que não acontece naturalmente. Não tem como eu pegar uma coisa mais fria e esse coisa que está mais fria esquentar quem está mais quente. Então, a gente já tem uma coisa natural de ter calor saindo de quem tem mais temperatura para quem tem. Certo. Então, no caso aqui, então, da nossa discussão, só para a gente finalizar, então, a gente se cobre quando a gente sente frio para atrapalhar essa troca de ar que está em contato com a gente, para que esse ar não se misture com o outro, esfriando, né? E se eu falasse assim, vocês acham que é certo eu falar que eu me cubro para me aquecer? O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho incorreta, professor, porque o senhor não está se aquecendo, o senhor só está evitando a perca de calor, porque o calor já é gerado pelo seu corpo naturalmente. Sim. Então você só evita a perca dele. É o tal do metabolismo, né? Exatamente, mas assim, para gerar calor não é bem assim. Então, vocês concordam, pessoal? Tipo, se eu pegar aqui e falar assim, vou colocar uma jaqueta aqui de moletom aqui, porque eu quero me aquecer, porque eu tô com frio. Então, vocês acham que fisicamente está errado? Professor, para você elaborar uma teoria, sei lá, alguma coisa, ter uma discussão acadêmica, não é correto, mas socialmente é perfeitamente compreensível, né?
Sim, perfeito, perfeito. Mas assim, no senso comum, de boa, a gente fala, mano, eu mesmo falo assim, meu peso é 100 quilos, mas tá errado, tem que falar que é a massa, né? Mas vamos discutir fisicamente, então, vamos esquecer o social. Então, fisicamente, eu não uso essa coberta para me aquecer. Então, certo? Podemos bater o martelo nisso? Sim. Certo? Sim, professor. Porque assim, ó, o que acontece se eu me cobrir, se a coberta aquecesse, olha o que aconteceria. Eu poderia fazer isso aqui, eu poderia pegar um frango cru, cobrir ele, o que eu ia ter? Eu ia ter um frango assado. Se a coberta aquecesse. Então, nesse caso, ela só serve para isolar mesmo. Tanto é que, uma vez... antes de eu contar a minha história, eu vou até perguntar para vocês. E imagina que vocês estão, sei lá, estão bebendo uma bebida gelada. Pode ser cerveja, pode ser refrigerante, mas que seja de lata. E aí, você não quer... Imagina que é um dia muito quente. Vocês acham que se você cobrir a sua latinha, você vai ajudar a isolar também o frio lá dentro? Depende do material, professor. Pode ser um pano, material de pano. Porque deu certo com o calor. Vocês acham que daria certo com o frio? Tipo, tô com uma latinha aqui na minha mão. E aí eu não quero que essa latinha esquente rápido. Se eu cobrir ela, envolver ela com um material que tenha condutividade baixa, no caso o pano, né? A gente comentou que o pano tem. Dá certo para isolar também? Sim. Dá certo, professor, mas assim, esse exemplo do senhor aí dá muita variável. Por exemplo, se fosse um pano preto que atrai os raios do sol, né? Tipo, se deixar o Aí pano a preto gente ia lá no supor que a sol. latinha estivesse no sol e tal. E Não, nesse mas caso, ele falou que ia ser baixa condutividade. Vamos supor que Ele já falou que é seja baixa. vamos supor que seja um material que não troque bem calor. A gente sabe que pano, ele não troca bem calor, porque, por exemplo, se eu tiver uma panela bem quente e a gente for com um pano grosso e pegar, a gente não queima a mão, assim, demora um tempo para aquele pano esquentar, né? Por que eu estou contando isso? Porque, não sei se vocês já viram aqueles barril de Heineken, que é de metal. É um barril que tem uma bebida dentro e ele é de metal, certo? E aí eu estava numa festa, e aí tinha esse barril lá. E aí o que eu peguei? Eu peguei e enrolei um lençol no barril. Por quê? Porque eu não queria que o meu barril esquentasse. Queria que ele isolasse do ambiente externo. Justamente porque o pano ele é um material isolante, né? Ele não deixa, no caso da coberta da pessoa com frio, ele não deixa o calor sair, mas se fosse o contrário, ele também não atrapalharia para o calor entrar. Então, lá na festa, as pessoas estavam querendo me bater lá, falando que não podia cobrir, porque se eu cobrisse, o que eu ia fazer? Que eu ia esquentar mais ainda o barrilzinho, no caso. Mas, assim, mas se fosse com isopor, as pessoas não achariam ruim. Se fosse com isopor é normal, porque é uma coisa que a gente faz tradicionalmente. Mas se a gente pensar em isopor e pensar um pano, é a mesma coisa, tipo assim, do ponto de vista de troca térmica, né? Para que serve um isopor quando você coloca tipo coisa gelada dentro? É para não deixar o calor de fora entrar dentro e entrar na bebida. E o pano seria tipo meio que a mesma lógica. Outra curiosidade também nessa discussão. A água, ela conduz calor melhor que o ar. Então seria melhor eu usar seria melhor eu usar esse pano molhado ou usar o pano seco? Seco, né, professor? Seco. Professor, Pano, conseguiu me escutar? a água conduz calor melhor que o ar, porque ela normalmente gases, como as moléculas estão longe, eles não conduzem calor bem. Sim, sim. Então o ar por si só é um material isolante. Pode falar. Tá, professor. Pode falar. Vai falar?
Eu falo que eu acho que você falou que o ar é condutor, é um bom isolante térmico, é porque eu lembro do sistema tipo do telhado e do fogo. A casa que é forrada, por ter uma área entre o telhado, ela esquenta menos do que uma casa que não tem forro. Perfeito o exemplo. Perfeito. Exatamente. Por isso que também tem gente que ainda coloca, tipo assim, a pessoa coloca o isopor, coloca, ainda tem o ar e ainda tem a telha. Então você tem, para o calor atravessar tudo isso daí, tem várias camadas. O senhor tá conseguindo me escutar? Ô, pode falar. Professor, Não, era só conseguir o microfone aqui, só temporariamente, mas consegui. Ah, tá, beleza. Quer falar mais alguma coisa, Kelvin? professor, é por isso que o tijolo é furado? Exatamente, também, mesma coisa. E aí, ele ser furado, ele é bom tanto para troca térmica quanto para acústica também. Porque materiais sólidos também conduzem calor, o som melhor do que o ar, por exemplo. Porque o som é propagação de vibração, né? Então, ele ajuda aí dos dois jeitos. Por isso também que madeira é melhor também para isolar. Porque as fibras ali, elas, assim, é como se elas fossem meio que espaçadas também. Agora, imagina se a gente fosse fazer uma casa de metal. Metal é o melhor, os metais são os melhores condutores de tudo. Por isso que vocês já viram aqueles pontos de ônibus de container? Tem um lá perto do Shopping Pantanal. Vocês chegaram a ver? Sim. Aquilo lá é tipo, do ponto de vista termodinâmico, é um absurdo aquilo lá. Porque você está usando uma coisa feita de metal para pessoas ficarem perto. E aí ele conduz e absorve calor. Então não é um material bom para aquele tipo de coisa. Mesma coisa ponto de ônibus, que antigamente, eu imagino que ainda tenha, que a pessoa faz assento de metal. Então o metal ele tanto esquenta quando está calor ou rouba todo o seu calor quando está frio. Então ele não é um bom material para esse tipo de coisa. Agora, se você está querendo fazer um trocador de calor, se você quer fazer um material que precise trocar calor rápido, aí você usa um material de metal, porque ele vai contribuir. Então, se você estiver falando de alguma coisa tipo eletrônica que precise esfriar, um radiador, alguma coisa assim, você usa de metal, que daí ele vai facilitar, né, a sua troca térmica. Mas assim, essas discussões que a gente está tendo, elas são bacanas justamente por causa disso, porque todo mundo aqui tem noção dessas partes térmicas, e eu imagino que às vezes essas curiosidades, assim, em alguma coisa às vezes faz cair aquela ficha de alguma coisa que a gente já tinha pensado, né? Vamos definir alguns conceitos aqui. Tá. Vamos definir aqui alguns conceitos, então. Será que a gente, então, pode definir o que é calor, baseado nessas discussões aqui que a gente teve? Liberação de energia? Liberação de energia é uma boa. Olha o que eu coloquei. Calor é energia térmica em trânsito. Então, essa liberação aqui, ó, entra nesse trânsito aqui. Então, a gente só chama de calor quando tem a troca. Então, a gente não meio que, falando fisicamente, é meio esquisito a gente falar que o corpo tem calor. A gente tem a manifestação desse calor no corpo, por exemplo, em forma de temperatura. Mas a gente, na física, a gente chama de calor quando está tendo essa troca de energia de um corpo para o outro. Outra coisa também interessante é que o frio, ele não existe, né? O que existe é a ausência do calor ou você ter uma coisa que é uma temperatura. Então, do ponto de vista da física, frio não existe. Do ponto de vista psicológico, frio existe. Frio é a sensação que você tem de ter uma temperatura baixa ou de você estar cedendo calor ao ambiente. Desse ponto de vista psicológico, biológico, o frio existe. Agora, fisicamente, a gente não vai fazer tipo uma conta, vou transferir o frio de um corpo para o outro. Não, a gente tem o calor, que é a representação dessa energia, né? Dessa energia térmica. Então, na física, a gente trabalha de calor. E frio é só nessa parte biológica.
E aí a temperatura seria uma medida do calor? Os dois estão relacionados? O que vocês acham? Sim, a temperatura. Eu acho que não, professor, porque a temperatura é a temperatura, né? É uma grandeza, digamos assim. E o calor não, é essa temperatura em movimento, no caso. Não seria isso? Essa é uma discussão interessante. Antes da gente prosseguir, de definir temperatura, só chamar atenção aqui, ó, esse aqui são termômetros daqui de Cuiabá, ó. Um perto do Chopão e o outro, esse aqui ali Mato Grosso. na Mato Grosso, isso. Agora, se esses termômetros estão calibrados, aí não sei. Não sei como que a prefeitura faz a manutenção deles, mas são números que chamam a atenção, né? 47, 45. Assim, ó. Eu coloquei não necessariamente, porque assim, se vocês pegarem um livro de física, o que ele vai falar? Ele vai falar que a temperatura é medida da energia cinética das partículas de determinado corpo. Então parece que agora a gente falou uma coisa nada a ver, né? A gente estava falando de calor e trocas, aí eu vim falar de energia cinética de partícula. Então, assim, como que a temperatura se manifesta nos corpos? A gente é feito de átomos, de moléculas, né? Então, esses átomos, eles não são emendados um no outro, né? Eles são tipo assim, ó, tem um átomo aqui, um átomo aqui, um átomo aqui, e eles fazem ligações elétricas, né? Eles têm atrações aí devido aos prótons e elétrons de que eles são feitos, mas eles não estão encostados um no outro. Da mesma maneira que a gente já aprende também na química, que eu tenho elétrons girando em volta dos prótons, a gente tem tudo isso daí. Então, por mais que se a gente olhe, por exemplo, para vocês estão olhando aí para alguma tela, se você olhar para sua mão, pareça que está tudo parado, se a gente pegar microscopicamente, não está. Está tudo tremendo, está tudo se mexendo, está tudo se agitando. Se uma coisa está se agitando, se uma coisa tem movimento, ela tem energia cinética. Então, a temperatura, o que acontece? Quanto mais calor você cede para o corpo, mais o corpo vibra. Então, corpos que têm muita vibração, significa que tem temperatura alta. Tanto é que, por exemplo, se eu pegar aqui uma panela com água e eu ir aquecendo essa água, as moléculas que estão aqui vão vibrar tanto que elas vão o quê? Vão começar a escapulir daqui de dentro. Esse processo a gente chama de ebulição, né? Passagem do sólido para o... Ebulição? Né? Passagem do sólido para o líquido. Eu vou ter do líquido para o gasoso, desculpa. A gente vai ter ou vaporização, né? Acho que é vaporização, não, mais certo. Que é a passagem do líquido para o vapor. Então, se eu aqueço um corpo suficiente, a partícula vai vibrar tanto que ela consegue até romper a atração elétrica que está tendo ali entre os átomos. Ele vai ficar uma molécula sozinha aí no ar. Então, temperatura é essa medida de vibração. Por isso que tipo assim, se eu colocar a mão num ferro quente, por que minha mão queima? Por que minha mão machuca? Porque o ferro tem tanta vibração devido ao aquecimento dele, que aquela vibração é como se tivesse milhões de toquinhos ultra energéticos batendo na nossa mão microscopicamente, que acaba desmontando todas as ligações ali de carbono que monta a nossa mão. E aí, por isso que queima, por isso que destrói a queimadura, porque você está pegando um objeto frágil e está colocando muita energia de uma vez nele, e essa vibração acaba estragando sua mão por causa disso, que a gente chama de queimadura. Então, a temperatura vai ser medida dessa vibração aí, medida dessa energia cinética. Então, uma pergunta que a gente pode pensar, então, se o calor é energia térmica em trânsito, o que é necessário para haver um fluxo de calor? Então, eu preciso ter um gradiente de temperatura para eu ter um fluxo de calor. O que é um gradiente de temperatura? Eu preciso ter lugares com temperaturas diferentes. Se eu tiver lugares com temperaturas diferentes, o calor vai fluir do lugar que tem temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Então, esse é o nome bonito de eu falar que eu tenho um lugar com temperaturas diferentes,
é eu falar que existe um gradiente de temperatura. Se eu tenho um lugar quente e um lugar frio, automaticamente eu tenho um gradiente. E aí o calor flui do mais alto para o mais baixo. Então, o que é um fluxo? Fluxo é a quantidade de alguma coisa que atravessa uma determinada área no intervalo de tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar um fluxo de automóveis, seria a quantidade de automóveis que estão passando uma área no intervalo de tempo. Se eu pegar um fluxo de calor, vai ser a quantidade de energia que passa numa área no intervalo de tempo. Então, na engenharia, é interessante que a gente saiba fazer, né, essas medições aí de trocas térmicas. Então, no decorrer do curso de vocês vão aprender aí a calcular essas quantidades de energia. Então, isso aqui é uma representação do que eu acabei de falar. Eu tenho uma região aqui em cima que tem temperatura maior, uma região aqui embaixo que tem temperatura menor. Então, o fluxo vai do maior para o menor. Certo? Vamos falar então de escala de temperatura, né? Já que a gente precisa entender como que funciona essas escalas aí. E aí eu trouxe para discussão as três mais famosas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Celsius é a mais famosa aqui no Brasil, né? Que a gente mais usa. No Sistema Internacional de Medidas, a gente usa Kelvin. E Fahrenheit é para quem usa, se não me engano, o Sistema Imperial de Medidas. Isso é coisa lá, acho que o Sistema Imperial antigamente começou na Inglaterra, no Reino Unido, foi para os Estados Unidos, e hoje em dia o Reino Unido usa mais o Sistema Internacional e ficou os Estados Unidos aí teimando, querendo usar Fahrenheit. Então tem muita unidade ainda que os Estados Unidos ainda fica teimando em querer atualizar o seu sistema métrico. Então, eles usam algumas outras unidades aí de medida. Como a gente tem muita tecnologia, né, oriunda tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, é legal a gente ter noção aí dessas transformações. Então, eu vou ensinar vocês qual que é a lógica da elaboração das fórmulas, né, de mudança de temperatura. Hoje em dia, quem tem internet, se você joga no Google lá para pesquisar quantos Fahrenheit são 27 graus, o Google já te dá na hora. Então, hoje em dia é até simples, né? Você descobrir como que faz isso. Mas vamos supor que vocês estejam trabalhando aí numa empresa e aí você, sei lá, você precisa tomar conta de uma caldeira, você tem um sensor, esse sensor ele está tomando constantemente valores de temperatura ali da sua caldeira, e aí você tem um software que só funciona em Fahrenheit. Ou você tem uma equação que calcula lá alguma coisa da sua máquina que só funciona em Fahrenheit e o sensor que mediu está em Celsius. E aí você precisa implementar isso na sua planilha. Ou, se você for da computação e estiver lá fazendo um software que precisa fazer essa transformação. Ou você está trabalhando numa empresa e aí veio dados atmosféricos, meteorológicos da filial da sua empresa lá dos Estados Unidos e os caras mandou os dados tudo em Fahrenheit para você. Aí você vai digitar um por um no Google para descobrir qual que é a temperatura. Então, é interessante que a gente saiba mais ou menos quais são as conversões, né? Para como que funcionam essas conversões, para que a gente, caso precise, né? Que a gente saiba implementar isso daí. Apesar que o Excel ele tem uma fórmula lá que se você colocar igual, eu não lembro de cabeça, mas tipo, igual Fahrenheit, igual graus, ele muda. Então, também tem isso também, mas vamos supor que a gente quisesse escrever a equação. Então, para a gente poder converter temperatura, a gente precisa estabelecer pontos em comum entre as escalas que a gente quer transformar. Então, eu preciso saber, no mínimo, 2 temperaturas em cada escala para que eu possa fazer a fórmula. Então, eu tenho que conhecer qual que é a temperatura de cada coisa para eu poder transformar. Então, a nossa escala Celsius, ela é baseada nos pontos de troca de mudança, né, de fase da água. Então, a água congelar a 0 grau,
e a água é vaporizada a 100 graus, não foi coincidência. A escala foi criada, foi concebida para ocorrer desse jeito, para que a água congelasse a 0 e vaporizasse a 100. Foi baseada foi baseada nisso a escalação, baseada nos pontos aí da água. A escala Kelvin, ela foi pensada para que não exista temperaturas negativas. Ela foi pensada para que eu tenha uma temperatura mínima, que seria o 0 Kelvin, por exemplo. E esse ponto de 0 Kelvin, ele seria o momento em que eu não conseguisse abaixar mais a temperatura de um corpo. Então, seria o ponto mínimo. Tanto é que até hoje não conseguiu-se, né, atingir esse 0 Kelvin. Chega no 0,00 alguma coisa, mas não chega no 0. Então, seria ali o limite em que eu não consiga mais tirar energia do corpo. Então, ele foi pensado nisso. Então, ele vai subindo a escala dele, mas ela começa no 0. Uma coisa interessante entre Celsius e Kelvin é que o Kelvin, ele da mesma maneira que o Celsius, ela tem a mesma proporção. Ou seja, se eu aumentar 1 grau Celsius, é a mesma coisa de eu aumentar 1 grau Kelvin. Então, aqui, por exemplo, está falando que 100 graus Celsius é a mesma coisa que 373 Kelvin. Então, se eu aumentar 1 grau aqui e for por 101, é a mesma coisa de eu pegar aqui o Kelvin e aumentar 1 também. 374 aqui, por exemplo. Seria a mesma coisa. Então, uma variação de 1 grau Celsius e uma variação de 1 grau Kelvin é a mesma coisa, é a mesma quantidade de energia. A única coisa que muda é que essas duas escalas elas estão defasadas. Essa aqui começa 273 graus depois dessa daqui. Então, na escala Celsius, por exemplo, quando eu pegar aqui o 0 Kelvin, vamos imaginar que continuasse aqui a escala. Quando eu pegar aqui o 0 Kelvin, eu vou ter aqui no Celsius menos 273. Tem umas casas de vírgula e tal aqui, mas vamos simplificar. Então, 0 Kelvin seria menos 273 Celsius. E aí, se eu aumento 273, eu saio do 0 e chego no 273. Se eu aumento 273, eu saio do menos 273 e chego no 0. Então, transformar de Celsius para Kelvin é facinho. Agora, o chato é o Fahrenheit. Porque o Fahrenheit, ele não é a mesma proporção do Celsius e do Kelvin. Então, se eu pegar de 32 para 212, eu não tenho 100 unidades, igual eu tenho aqui. Ó. Aqui eu tenho 100 unidades. Aqui também, ó, 100 unidades. Aqui não, aqui eu tenho mais. Quanto que dá 212 menos 32? Vou pegar a calculadora aqui, que eu estou com preguiça de fazer isso. 180. 180, né? Tá, 180. Então, não é a mesma coisa. Essa escala aqui não é a mesma coisa que essa. Então, a gente precisa de algumas técnicas, né, para a gente fazer. Qual que é a dica? Uma dica para eu montar escalas termométricas, escalas de mudança de temperatura. A gente vai montar como se fosse tipo uma regrinha de 3. A dica que eu coloquei aqui, ó, fazer a diferença entre um ponto conhecido até o ponto que a gente quer descobrir e dividir pela diferença dos extremos. Ou dividir pela diferença de pontos conhecidos, por exemplo. Vamos tentar aplicar para ver como que fica. Vamos aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer um número. Então, vou colocar aqui do ladinho. A escala que a gente falou, né? A gente quer definir essas equações. Está aparecendo aí o slide? Tá, né? E eu vou colar a dica aqui também, só para a gente usar.
Então, vamos aqui, ó, letra A. Então, vamos lá, inserir uma equação aqui. Vamos fazer de Celsius para Kelvin, então. Ó, fazer a diferença entre um ponto conhecido até o ponto que a gente queira descobrir. Então, ó, esse ΔC que está aqui, ΔK, ΔF, é um ponto aqui no meio, aqui, ó. É um ponto genérico, né, que a gente queira descobrir. Certo? É descobrir esse ponto aí. Então, fazer diferença entre o ponto conhecido até onde a gente quer descobrir. Então, eu posso fazer assim, ó, 100, que é o lá de cima, menos o C. E aí a gente vai dividir isso. Peraí, deixa eu... 100 menos C. E aí a diferença dos extremos. Então, vou dividir por 100 menos V. Isso é igual. Aí vamos fazer a mesma coisa para o lado do Kelvin. 373 menos K. E aí 373 menos 273 são a diferença dos extremos. Simplificar isso aqui, ó, 100 menos 0 é o próprio 100. 373 menos 273 é 100 também, né? Tem 100 dos dois lados. Então, o que a gente pode fazer? Dá para cortar aqui, né, pessoal? Então, eu vou ficar de um lado. Vou ficar 100 menos C é igual a 373 menos K. Como o exercício pediu de Celsius para Kelvin, eu quero colocar valores de Celsius e descobrir um Kelvin, né? Então, vamos isolar o K. Ó, vou passar esse 373, vou passar para o outro lado negativo. Então, eu vou ficar aqui, ó. 100 menos 373 é 273, né? Só que ficou tudo negativo. O que a gente pode fazer para arrumar? Posso trocar o igual de lugar, né? Posso passar o menos, todo mundo que está na direita para a esquerda, trocando o sinal, e todo mundo que está na direita para a esquerda. Ou multiplico por menos 1, os dois lados. Aí fica assim. Simplificadinho. Facinho, né? Tranquilo? Podemos ir para o próximo? Tranquilo, professor. Vamos fazer então para o próximo. Vamos tentar aplicar a mesma lógica. Como é proporção, a gente, tipo assim, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro igual. Então, a gente pode fazer assim também, ó. Quer ver, ó? Vamos inserir uma equação. A gente pode fazer assim também. Agora é de Kelvin para Fahrenheit, né? Eu posso pegar, por exemplo, o K e subtrair o valor que tem lá embaixo, 273, e dividir pelos valores conhecidos, por exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo. Eu posso pegar o do meio menos o de baixo, K menos 273, e dividir pelos extremos, 373 menos 273. E aí eu faço a mesma coisa desse lado. Posso pegar o meio, que é F, e aí subtraio de baixo, e divido pela subtração dos extremos. Também dá certo. Eu fiz de um lado, fiz do outro. Peguei o meio menos o baixo, e peguei em cima menos de baixo. Para ficar a proporção certinha. Então, se eu for simplificar, aqui dá 100. Esse lado aqui dá 180. Pessoal, se
essa equação que está aqui já seria uma equação final, por exemplo. Eu já conseguiria calcular, fazer uma transformação de Celsius para Fahrenheit usando ela assim, já, se eu quisesse. É a equação final? Não é. Eu posso simplificar ela mais? Sim. Mas, se eu jogar aqui, já daria certo. Vamos tentar simplificar ela um pouquinho. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos isolar o F. Tá? Vamos isolar o F. Vou passar para cá, então, ó. Aquele 180 que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Certo? Aqui, vou colocar um colchete aqui. Só para traçar aqui. E menos 32, eu vou passar somando. Certo? Passei o 180 multiplicando e passei o 32 somando. Então, deixa eu ver se lado ficou só. Agora, se eu quiser simplificar aqui, ó, esse 180 dividido por 100, aqui, por exemplo, 180 dividido por 100 é 1,8, né? Certo? Então, tem assim, ó, K menos 273 vezes 1,8. Aí, já tem uma equação que resolva mudança de Kelvin para Fahrenheit. Dá para mexer mais? Dá para mexer mais. Eu posso fazer esse 1,8 multiplicar aqui e aqui, né? Fica 1,8K. 1,8 vezes 273 vai dar algum número maluco. Mas essa equação é uma equação de mudança de Fahrenheit para Kelvin. Ah, e se eu fizesse o contrário? Se eu fizesse de Kelvin para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, pego o 32 aqui, jogo para cá subtraindo, pego 1,8, jogo dividindo, e o resultado disso tudo eu pego esse menos aqui e passo somando. Vamos fazer aqui também, só para ficar as duas? Ó. A gente pode fazer assim, ó. Vamos aqui, ó. Eu teria aqui, ó. Aqui é igual, né? Vou passar o 32, eu passo subtraindo, menos 32. Aí esse F menos 32, eu vou colocar ele aqui na fração. 1,8 multiplicando, eu passo dividindo. Ficou K menos 273. O que eu faço? Passo menos 273, passo para lá somando. Então, vai ser essa fração aqui, mais... Então, está aí também uma equação que transforma de Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin. Entenderam a lógica? Vamos fazer assim. Ó, AC, vamos lá. Eu posso pegar C menos 0. Então, eu peguei o meio menos o de baixo. E aí, divido pela diferença dos extremos. 100 menos 0. Na frente aqui no Fahrenheit, eu vou fazer F menos 32. Deixa eu colocar isso aqui na frente. Vou fazer F menos 32 e faço 212 menos 32. Então, se eu simplificar ela agora, né? Desse lado aqui fica C sobre 100. E aqui embaixo fica assim. Agora a gente pode isolar ele de dois jeitos. Ó. Eu posso simplesmente aqui, ó, pegar o 100 e passar multiplicando. E aí, se eu simplificar essa fração, aqui, por exemplo, ó, se eu dividir tudo por 10, fica 10 sobre 18. Aí, se eu dividir por 2, fica 5 sobre 9. É isso? 5, 9?
Ou eu posso corto mais um zero e ponho uma vírgula aqui. Então, dividir por 1,8 é a mesma coisa que multiplicar por 5 nono. Dá para simplificar de 2 dígitos. Os livros gostam de usar esse 5 nono aqui, ó, nas transformações. Mas escrever 1,8 embaixo ali também é a mesma coisa. Se vocês dividirem 5 por 9, vocês vão ver que dá 1,8. Então, só para aqui, ó. Então, esse... Isso, eu estou pegando aqui rapidinho. O PowerPoint dá umas travadas, né, pessoal? Aqui, ó, vai ficar 5 nomes, né? Bem bonitinho. Dá para escrever assim, assim, dividido por nome. Vezes... Se quiser ao contrário, eu pego o C e faço vezes, eu faço 5 dividido por 9. Isso. Isso é 8. Para a gente isolar, né? Não. Tem 9 e 15. Passar ao contrário, né? O 9 passa multiplicando e o 5 dividindo. E o 32, que era negativo, passa somando. Vou compartilhar aqui o nosso próximo assunto com vocês. Tá aparecendo aí meu... Tá aparecendo aí o slide? Tá, professor. Então tá. E aí, pessoal? Vamos para essa agora. Vocês sabem qual que é o princípio de funcionamento de um termômetro? Mas de um termômetro desse que tá aí, né? Aquele termômetro de mercúrio. Vou colocar o termômetro de mercúrio. Vocês sabem qual que é a lógica de funcionamento dele? A dilatação e a retração do material que existe dentro do tubo de ensaio. Exatamente. Então, o material que está ali dentro do tubinho, ele dilata. Ele aumenta e diminui de tamanho. Mas por que ele aumenta e diminui de tamanho? Ele aumenta e diminui a distância de átomos entre suas ligações. Perfeito. E o que faz essa distância aumentar? A temperatura, né, professor? O aumento da temperatura. E para aumentar a temperatura, eu tenho que fazer o quê? Agitar as moléculas. Sim. Certo. E como que eu faço para fazer as moléculas se agitar mais? O que eu tenho que dar para o corpo? Calor, né? Calor. Beleza. Então, eu dou calor para o corpo, eu aumento a temperatura, aí o material que está dentro ali, né, ele dilata, e aí quando ele dilata, a gente consegue fazer uma leitura ali. Mas vamos supor que esse mercúrio, a parte que fica em volta, seja feita de vidro. O vidro não dilata também, não? Assim, se o vidro dilata, o meu calor é o mesmo. Estou pondo o termômetro lá no meu sovaco. E aí eu estou passando calor para os dois ali, para o mercúrio e para o vidro. E olha que o vidro ainda está por fora. O vidro não dilata também, e aí não compensa que o mercúrio dilatou, os dois dilatou junto? Ou não? Ou o vidro não dilata, só o mercúrio que dilata? O que vocês acham? Dilata, mas a diferença de dilatação dos dois é a do vidro para o mercúrio. A do vidro é bem menor do que a do mercúrio, então acaba nem se levando em comparação. Ah,
Então, você está me dizendo que cada material dilata de um modo diferente. É Com isso? certeza. Então, deve ter alguma propriedade, alguma constante que tem como a gente usar na conta, né? Para descobrir isso daí, né? Vamos imaginar agora uma outra coisa. Vamos imaginar que a gente fez uma viagem do tempo aí, voltamos no passado, e aí a gente está lá no passado e as pessoas lá não conhecem termômetro, não sabe o que que é um termômetro, não sabe como que mede. Será que a gente conseguiria inventar um termômetro? Como que se a gente quisesse fazer um termômetro do zero? Como que será que o que a gente tinha que fazer? Achar um material que reagisse mais à temperatura? Como? Desculpa, não vi. Achar um material que reagisse mais à temperatura? Certo. Então, hoje, vamos supor que a gente já saiba mexer com vidro, que a gente tenha mercúrio líquido. Mas, assim, como que eu faço essas marcações aqui, ó? Tem que dar uma ideia aí. Como que eu ia saber? Daria igual aos Celsius. Vamos supor dos céus. Como que a gente poderia usar? Pegaria algo conhecido como a evaporação da água. Aham. Então, se eu coloco, vamos imaginar que eu tenho uma panela aqui. Aqui uma panela. Coloquei água lá. Aí eu enfiei o termômetro. Vai fazer diferente. Já que o termômetro está aqui, vamos pôr ele aqui dentro da panela. Né? Se eu pôr fogo aqui, na hora que a água começar a evaporar, eu sei que hora que é 100 graus. Sim. Sim, então eu posso marcar esse ponto aqui. Máximo, né, que seria 100 graus, por exemplo. Apesar que ele consegue até marcar mais, né? Então, assim, a gente tinha que arrumar um jeito de ter, tipo assim, para a gente fazer uma escala que fosse nossa, não precisava a gente inventar exatamente a Celsius. A gente ia ter que arrumar um jeito de, tipo assim, para a gente fazer a escala Celsius, a gente ia ter que medir certinho, na hora que isso aqui congelasse, a gente marcava 0, e na hora que isso aqui evaporasse, a gente marcava 100. E aí, se eu dividisse isso aqui em 100 espacinhos iguais, eu ia conseguir fazer a temperatura em Celsius aí, exatamente. Agora, se eu não soubesse, aí a gente ia ter que inventar uma escala nossa mesmo. Então, a gente ia ter que tentar, tipo assim, comparar, né, temperaturas e tal, para ter, tipo assim, umas temperaturas de base, e aí a gente ir colocando aqui essa escala, né? Então, se a gente supõe que ele dilate constantemente, a gente coloca que existe e inventaria aí uma escala nossa. Então, eu tentaria pensar em alguma coisa, se fosse eu voltando no passado, eu ia tentar imaginar alguma coisa parecida com isso aí. Então, dilatação térmica, pessoal, é uma coisa que tem que se levar muito em consideração na engenharia. Porque na hora que a gente fornece calor, igual o nosso colega aí explicou perfeitamente, o corpo aumenta a distância entre os átomos. O corpo aumenta de tamanho. Então, aqui é um exemplo de uma dilatação térmica de um trilho que não foi levado em consideração, não deixou um espaço ali, e na hora que esquentou demais, ele entortou tudo. Isso acontece, pessoal, com metais que você usa em obras, isso acontece com calçada. O que a gente vê de calçada rachando, simplesmente por não ter junta de dilatação. Isso já derrubou, por exemplo, já derrubou foguete. Você tinha um parafusinho ali que esquentou demais, dilatou e fez rachar o casco do foguete. Então, essa questão de dilatação é importante, tem que ser levada em consideração, porque uma coisa que muda de tamanho ali, um parafuso que aumenta ou diminui, pode deixar folgado uma coisa que deveria estar bem feita. Então, é importante que a gente saiba, né, como que ocorre, como que a gente calcula, para levar isso em consideração aí nas nossas estruturas, né, de engenharia. Então, uma introduçãozinha aqui, depois eu vou postar esses slides aqui, vocês podem
ler depois, mas ele dá alguns exemplos interessantes aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser afrouxar uma tampa de metal, de um vidro de conserva, por exemplo, se a gente colocar ele na água quente, ele dilata e fica mais frouxo. É uma maneira da gente abrir uma coisa que está bem dura. Ó, pontes, tem fendas para dilatação, então se a gente pegar pontes muito grandes, a gente tem essas juntas. Em refinaria, normalmente a gente passa ali gases que são muito quentes, então tem trocas de calor bem extensas, então é levado em consideração isso daí também. Aqui deu um exemplo legal, ó, que na questão dentária, todos os materiais que são usados têm que ter propriedade de dilatação similar à do dente. Porque imagina se a gente coloca uma cobertura ali no dente, sei lá, faz uma coroa, alguma coisa assim, e dilate bastante. Então, na hora que a gente colocasse e ficasse mais quente, na hora que a pessoa tomasse uma sopa ou chupasse um picolé, toda hora ia doer o dente da pessoa, justamente por causa disso. Mesma coisa se a gente, sei lá, a pessoa sofre um acidente e coloca um pino para fazer uma junção de um osso. Imagina se esse pino ele seja muito sensível a variações de temperatura, então pode gerar problemas, né? Então, a gente mais exemplos de coisas que a gente tem que levar em consideração. Na aeronáutica também, né? Os rebites e os pinos de fixação. Olha que interessante, ó, eles deixam eles resfriados para eles encolher, e aí quando colocar ele, eles dilatam e aí fica ajustado. A gente tem termômetro, né? Igual a gente comentou ali e tal. Aqui, essa imagem é uma imagem de um livro. Por exemplo, seria o que aconteceria caso a gente juntasse dois metais com dilatações diferentes. Se um dilata mais que o outro, o que ia fazer com a estrutura? Ia fazer a estrutura envergar, né? Nesse caso aí. Então tá. Vamos ver então como que a gente calcula, o que a gente leva em consideração na hora de calcular essas dilatações aí. Então, a gente vai ter dilatação, depende da quantidade de dimensões que o corpo tiver. Então, por exemplo, se for um corpo que é linear, e às vezes, por exemplo, uma barra de ferro que seja bem fina, alguma coisa assim, que a gente não precisa assim levar tanto, ele não dilata tanto em duas dimensões, principalmente em uma, a gente usa a dilatação linear. Nessa dilatação, o que a gente leva em consideração? Esse ΔL que está aqui, sempre que a gente tiver um delta, significa que é final menos inicial. Então, ΔL seria um L final, é um comprimento final, menos um comprimento inicial. Mesma coisa que um ΔT é uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Então, sempre que tiver delta, é final menos inicial. Então, essa variação de comprimento vai depender desse L aqui, ó. Esse L é o tamanho inicial que o corpo tem, então eu poderia colocar um desvio aqui. E esse alfa, que está aqui, essa letra alfa, é o coeficiente de dilatação linear. Então, esse que é o coeficiente que o colega comentou agorinha naquela pergunta do termômetro. O colega afirmou, né, na pergunta do termômetro. Se o vidro e o mercúrio, se os dois não dilatavam. Sim, os dois dilatavam, mas devido à propriedade do material, o mercúrio tem essa possibilidade, ele dilata mais do que ele dilata mais do que o vidro. Então, esse alfa vai ser um coeficiente que vai me dizer o quanto que esse corpo dilata conforme a variação de temperatura. Então, quanto maior esse alfa, mais o corpo dilata. Então, aí vai ser essa constante que a gente vai usar. Aqui uma tabelinha que mostra aí algumas dilatações de alguns materiais. Então, tem materiais aqui como quartzo, invar, eu não sei o que é. Vocês sabem o que é invar?
Ah, ele falou aqui, ó, é uma liga projetada para ter baixo coeficiente de dilatação. Aí vidro também é pequenininho, ó. Se a gente comparar com gelo, chumbo, alumínio, todos dilatam mais. E aqui, ó, esse número vezes 10 é menos 6, tá? Se o corpo tiver duas dimensões, aí a dilatação é superficial. Então, se ele é superficial, então aqui na hora, ó, que esse ΔA vai ser a área final, ΔA, vai ser a área final menos a área inicial. O corpo está fazendo em duas dimensões. Como é duas dimensões, a gente, em vez de usar alfa, a gente usa 2 alfa. Que seria como se fosse assim, um coeficiente por um lado e um coeficiente para o outro. Então, a gente pode se usar, né, isso daí. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Esse é o nosso... Ah, tá. Vamos aqui. Então, aqui, ó, essa imagem aqui dessa régua seria uma imagem de um corpo em duas dimensões aí, que fosse dilatar. Então, por exemplo, fazer uma régua de metal não é muito uma boa ideia, né? Porque se ela dilatar, as escalas se perdem, né? A gente está aumentando as distâncias ali. Ele colocou até um furinho aqui também, porque os furinhos também se dilatam, tá, pessoal? Então, se eu tenho um furinho, o corpo inteiro dilatar, o buraquinho aqui também aumenta de tamanho. Por fim, a gente tem a dilatação volumétrica, que a gente usa para corpos que têm 3 dimensões. Então, quando a gente for trabalhar, por exemplo, com líquidos, normalmente a gente trabalha com uma dilatação, líquidos e gases, né? A gente trabalha normalmente com dilatações volumétricas, né? Agora, olha que interessante, ó, a fórmula, a gente pode usar a mesma fórmula que a gente vinha usando, né? Agora, como é 3 dimensões, eu faço 3 vezes o alfa. Mas eu posso também falar que 3 alfa vale 1 beta. Seria, em vez de um coeficiente linear, seria um coeficiente volumétrico. Então, 3 coeficientes lineares é a mesma coisa de eu ter um coeficiente volumétrico. Por isso que eu posso escrever a equação em 2 jeitos. Posso escrever em 3 alfa, posso escrever em 3 beta. Ou em só beta. E aí, qual que eu uso? Vai depender do que o exercício me der. Se o exercício me der alfa, eu uso da esquerda. Se ele me der o beta, eu uso da direita. Tranquilo? Então, exercício aqui com vocês. Ó. O exercício aqui é bem interessante. E tem bastante discussões. Ó, a gente está em um dia quente. Um caminhão-tanque carregado com 37 mil litros de óleo diesel partiu de Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, onde as temperaturas diferiam em 23 graus Celsius. Ou seja, em Mato Grosso podia estar 40 e lá ia estar 40 menos 23. Certo? Isso, 40 menos 23. Então, se o Mato Grosso saiu daqui com 40 graus, ele chegaria no Rio Grande do Sul com 17 graus, por exemplo. Na verdade, é Mato Grosso, né? Certo? Então, tem 23 graus de diferença. Então, o que eu quero que vocês façam? Quantos litros que vão ser descarregados? Saiu com 37 mil. Vai chegar quantos litros lá? Aqui foi dado o coeficiente de dilatação volume. Aí, uma pergunta. Não, vou deixar para fazer a pergunta no final. Vamos primeiro calcular quantos litros vão ser descarregados lá no Rio Grande do Sul. Então, vou colocar as equações aqui para você.
Então, eu coloquei as duas equações aí. Como o exercício deu coeficiente de dilatação volumétrica, eu vou apagar esse aqui que tem o 3α, vou ficar ali com o que tem o beta, certo? Para a gente discutir, esse ΔV, ele é o VF menos o V I entre beta. Esse V aqui é o volume inicial, tá? Vezes o ΔT. Então tá. Volume final é o que a gente quer calcular, né? O volume inicial é 37 mil litros. Pessoal, uma coisa só para deixar claro: litro não é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Mas nessa equação, como eu tenho o volume de um lado do igual e o volume do outro lado do igual, se eu usar litro na esquerda e usar litro na direita, dá certo também. Eu não posso misturar metro cúbico com litro. Então, nesse caso, dá certo. Vou colocar aqui, 37. Esse beta, ele é 9,5 vezes 10 elevado a menos 4. O volume inicial aqui é 37 mil. Essa variação de temperatura. Aqui tem uma coisa. ΔT, vou até escrever aqui no de cima. Quem é um ΔT? É uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Então, assim, se diferiu 23 graus, o exercício não falou onde estava mais frio, onde estava mais quente. Mas vamos supor que mais quente seja Mato Grosso, tudo bem? Se Cuiabá está mais quente e lá no Rio Grande do Sul está mais frio, vocês concordam que esse ΔT aqui, ó, vai dar um valor negativo? Por que vai? Por quê? Porque assim, ó, por exemplo, se Cuiabá, que é o inicial, tiver 23, lá vai ter que estar 0 grau. Por quê? Porque a diferença tem que ser 23 graus. Então, ficaria menos 23 aqui, ó. Então, essa variação é uma variação negativa, ou seja, diminuiu a temperatura, certo? Isso aqui talvez possa ter feito vocês ter feito errado. Eu até vou escrever aqui, ó, 23 graus. Eu vou até colocar para futuramente eu desse esse trem de novo. Vou colocar estando o Rio Grande do Sul mais. Então, esse ΔT aqui, ó, vai ser menos 23. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Tá, vamos fazer aqui. Vou fazer o lado da direita ali primeiro, ó. Vou ter 9,5 vezes 10 elevado a menos 4. Aí vou fazer isso vezes 37 mil. E vou fazer isso vezes aquele menos 23. Menos 808,45. Então, vamos escrever. Esse lado aqui vai ficar menos 808,45. E aí eu tenho aquele menos 37 mil, né? Que eu posso passar para cá como... posso passar para lá como positivo, né? Então, isso aqui vai ficar... Vou passar, então, o menos 37 mil, ele passa como positivo, e aí no final eu subtraio o menos 808,45. O volume final... 36.191,55. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês.
Saiu daqui 37 mil. Chegou 36.190. O que aconteceu com esse combustível, pessoal? Ele sumiu? Ele evaporou? O que aconteceu com ele? Ele comprimiu. Ele comprimiu? E quem que vai ficar com prejuízo? A empresa que comprou. Mas se eu paguei 37 mil, aí chegou 36? Por causa da temperatura, ele varia a quantidade de litros. Então, vocês não acham, tipo assim, que é meio errado medir em volume essas coisas de combustível, por exemplo? Não é meio... Vocês acham que não deveria ser assim? Porque, tipo, você tá... Você compra coisa pelo tamanho que ele ocupa. Então, tipo assim... Porque, tipo assim, se você comprou 37 mil e chegou 36 mil... Beleza, mas aí, se você esperar passar o frio, o que, que vai acontecer com esses 36 mil? Se eu esperar passar o frio. Vai expandir e vai voltar. Vai voltar a ser 37 mil, por exemplo. Então, assim, a quantidade de combustível que saiu de lá e a que chegou aqui foi a mesma? Foi. Foi, né? Supondo que não ocorreu aí nenhum acidente ou nenhuma malandragem, o mesmo tanto que saiu, o mesmo tanto que chegou. Pessoal, eu não trabalho com logística, não sei como funciona. Inclusive, se tiver algum de vocês aí saber, eu não sei se eles vendem combustível, se é por litro mesmo, ou se é por massa. Eu É por imagino, litro. é por litro mesmo, né? Por E eles, litro. eles levam em consideração essas mudanças de temperatura na hora de vender? Sim, pela temperatura. Na nota fiscal, ela sai a temperatura que foi carregado. E a temperatura que foi descarregada. Isso. Mas e aí essas diferenças de volume? É assim mesmo? Quem compra é problema dele? Estava frio? Em tese, sim, pela temperatura. Independente. Interessante. No quartel, pelo menos a gente não faz essa medição, né? A gente segue o tanque de combustível em cima. Uhum. Ele tem um risco que normalmente é o que a gente pede, né? Tem que estar batendo um risquinho. Isso, mas é muito difícil, um exemplo, essa comparação que o senhor fez nesse exercício, de uma distância tão grande, assim, em questão de... Então A é muito gente difícil variar, né? A gente exagerou para... Não, sim, para entender, eu compreendo, mas na prática é um pouquinho diferente, né? um exercício parecido com esse. Vou imaginar um carro, vou até colocar aqui, ó, vou passar um para frente. Vamos imaginar assim, ó. Vou deixar o mesmo coeficiente de dilatação do óleo. Aí ele falou que é diesel, né? Eu não sei a dilatação da gasolina ou do etanol. Vamos supor que fosse esse. Vamos supor que esse carro usa diesel. Vamos imaginar assim, ó. Acabar um tanque de 5 litros foi completo de manhã cedo. Temperatura de... Vamos supor que estava bem friozinho esse dia. 18 graus Celsius. É difícil acontecer isso. Nessa época do ano aqui pode ocorrer, né? 18 graus Celsius. Graus Celsius. E na hora do almoço, a temperatura já estava a 40 graus Celsius. E a variação de volume. O
coeficiente de dilatação esse valor aí. Vocês acham que pode ocorrer esse cálculo aqui que a gente está fazendo? Ou vocês acham que eu exagerei aqui no 18? Vamos colocar 24? 24, acho que 24 é melhor. Certo? Professor, só uma questão, assim, voltando na questão do combustível, assim. Quer dizer que compensa mais eu abastecer, tipo, vou encher o tanque num dia que esteja calor? Então, é isso que, essa pergunta que eu estou bolando agora aqui, que a gente vai resolver, é que vai explicar isso para a gente. Então, vamos supor aqui, ó, vamos pensar num tanque pequeno, que é de combustível de um carro aí, porque 45 litros. Então, ó, o volume final eu não sei, né? Vamos colocar aqui que, como eu pedi só a variação de volume, vamos colocar vamos deixar manter ΔV aqui, ó. O beta é 9,5 vezes 10 a menos 4, né? E o volume inicial agora, em vez de 37.000, é 45. Temperatura final é 40 e inicial é 24. E aí, para mim, quanto que vai dar essa variação de volume? Eu deu isso aqui, ó. Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta aqui. As bombas de combustível geralmente são aferidas pelo um aferidor que eles até oferecem para os clientes, que caso tiver em dúvida, né? Ah, Então, se em caso um dia chegar a Cuiabá fazer 18 graus e 40 graus no mesmo dia, então essa aferição não seria correta? mas essa aferição não você fala na quantidade de volume? Isso, é em litros. O Sim, aferidor. mas a quantidade de volume que saiu da bomba de manhã estava certa. Esse combustível ele vai dilatar dentro do teu tanque. Mas já passou da bomba. Aí, no caso, é essa questão. Tipo, eu vou abastecer em um dia frio, quando chegar de tarde, o tanque está derramando. Sim, por isso que não pode encher até a tampa, porque aí sempre tem um espaço lá. Por isso Ah, que tem aquela travinha lá, né? Ele já é projetado para isso. Mas olha aqui, ó, que interessante isso aqui, ó. Eu completei meu tanque, 45 litros, de manhã cedo, 24 graus. É uma temperatura plausível. Se o meu tanque, se o combustível lá no meu tanque, é claro que o combustível do tanque não vai chegar a 40, porque o combustível dentro do tanque, ele está tipo na sombra, né? Ele está dentro de um material isolante, está dentro. Não é, mas vamos supor, se o combustível lá dentro chegar a 40 graus, pela dilatação que a gente calculou aqui, seria isso aqui. Ele dilata. Então, se a gente respondendo a pergunta do colega, ou se a gente pensar em dilatação, o melhor horário para abastecer é de manhã cedo. De manhã cedo, o combustível estaria no horário mais frio do dia. Então, ele estaria bem concentrado e encolhido. Você compra, depois ele vai, tipo assim, vai ter mais combustível no mesmo volume. Depois, quando ele estiver lá no seu tanque, na hora que esquentar, ele dilata. Agora a pergunta é: a quantidade de matéria de combustível continua a mesma no seu tanque? Continua. Então, tipo assim, por mais que o volume varie, a quantidade de combustível, a quantidade de molécula continua. Então, quer dizer que isso vai fazer você. Vai fazer o carro andar mais ou menos? Não, porque o tanque usa a mesma quantidade ali. Agora, se a gente pensar na questão de dinheiro, como a gente não compra massa, a gente não compra quilograma de combustível, a gente compra litro. Então, nesse sentido, compensa você comprar combustível no momento mais frio, porque daí ele está mais denso e mais quantidade de matéria no volume menor. Tipo, compro de manhã e revendo à tarde, né, professor? Se você quiser fazer um negócio desse aí,
Tipo assim, compra. eu acho que nisso daí teria até, não sei se existe, né? Mas até os postos de combustível poderiam utilizar essa técnica, né? Tipo assim, por Porque vamos exemplo, parar para pensar, eles professor. deixam os tanques de combustível do posto enterrado. Então, eles também têm, tipo assim, os esquemas para não ficar oscilando, né? Esses volumes, né? Mas já pensou, professor? Tipo assim, o cara vai lá, compra o carregamento dele. Isso daí o senhor fez 45 litros, né? Mas vai lá, ele compra um carregamento de 45 mil litros na parte da manhã. Aí, à tarde, cara, à tarde ele vai ter quase 648 litros a mais, né? É, Tipo, para ele poder vender durante o dia, entendeu? mas aí como que ele faz para aquecer 40 graus? Ele ia ter que infringir todas as normas sanitárias, não sei se é sanitárias, né? Mas de segurança, para ele estar fazendo o combustível dele ficar aquecido. Você ia ter que arrumar um jeito de esquentar seu tanque. Se ele fica embaixo da terra, dificilmente ele vai ficar oscilando de temperatura. Então, Uhum. você não vai deixar. Aí eu nunca vi um posto que ficasse à mostra lá, um tanque gigante de combustível, tipo, para fora da terra. Mas assim, pessoal, isso aqui a gente está imaginando, tá? Eu estou por fora também das regras aí de. Assim, não sei se é o time não funciona. Mas é para a gente discutir, que é interessante essa questão de combustível, né? E de lá, sim. Mas aqui eu usei uma dilatação daquela de óleo diesel. Eu não sei como que é de gasolina e de etanol. Qual que é o valor do coeficiente. Mas dá para calcular também. Vamos lá, saideira para nós ir embora. Para nós ir embora para nossa casa, que a gente já está em casa. Né? E aí, fizeram? Que letra que deu? Letra C? Esse também não sei, vou fazer com vocês. Vamos calcular aqui então? Então a fórmula já está aí, né? Então, ó, ele vai aumentar 4 centímetros. 4 centímetros é qual informação aí na fórmula? Uma variação de comprimento. É o ΔL, né? Só que ele está em centímetros. A gente tem que fazer em metro. Converter. Ou depois o LI ali na frente, eu tenho que fazer ele em centímetros. Então, a gente tem que padronizar aí. Vamos fazer em metro. Então, 4 dividido por 100 dá 0,04. Coeficiente de dilatação. Ah, o exercício não deu. Como que vocês fizeram? Vocês jogaram no Google? Eu acho que eu dei, né? Deixa eu olhar ali atrás. Eu tinha aqui. Aqui, ó. 11 vezes 10 a menos 6, ó. Do aço. Vamos usar esse valor aí, ó. 11 vezes 10 a menos 6. Eu percebi que não tinha coeficiente. Vocês tinham jogado no Google? Eu usei aquela outra lá mesmo, professor. É menos 5? 10 elevado a menos 5? Ah, mas daí eu uso 1.1. Ah, tá. O comprimento inicial é 5. O que eu quero saber é o ΔT. Então, todos esses números aqui eu passo dividindo, né? Quanto que dá isso aí? Ficar o 5 ali dentro fica 55, né? Esse ΔT aí, quanto que é?
O meu aqui deu 727,27. E aí, certinho? Letra C, né? Dúvidas, pessoal? Eu acho que não, professor. Então, beleza. Boa noite a todos. Encerrando a gravação aqui e até semana que vem com o seminário, hein, pessoal? Então, agilizem aí o experimento de vocês para não perder esse 1000 pontos aí, ó. Tá de graça. Beleza, professor. Obrigado.